Eu vou chamar o nosso comentarista Alexandre Borges. Oi, Alexandre, bem-vindo mais uma vez aqui ao Visão. Você já entendeu o porquê de o presidente Bolsonaro atacar tanto o sistema eleitoral que nós temos hoje com as urnas eletrônicas, já que tanto ele como os filhos dele vêm sendo eleitos por esse sistema desde 1996? Então, como alguém que venceu a eleição para presidente, foi até checar aqui com 10 milhões de votos de diferença para Fernando Haddad, diz que a própria eleição pode ter sido feita num sistema que não é confiável. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Alexandre. A todos que acompanham o Visão. É uma situação surrealista, né? A gente está vivendo uma situação onde o presidente da República diz que a eleição que ele venceu foi fraudada, né? Só para lembrar um momento icônico disso, foi em 9 de março do ano passado, quando ele fez uma viagem, mais uma daquelas viagens aos Estados Unidos para tietar, né, o ex-presidente Donald Trump, né, não tinha uma função muito mais prática do que isso, né, ele ia com aquela meninada dele lá do Itamaraty, tirar foto com o Trump e tal, tanto até que na época o pessoal apelidou a diplomacia do Brasil de diploma selfie, né, porque o pessoal ia tirar selfie com o Trump e tal, enfim. Mas, né, na viagem de março de 2020, que parece que tem 10 anos, mas tem pouco mais de um ano, dias antes do coronavírus ser visto com mais seriedade aqui no Brasil, né? Ainda não tinha nenhuma medida de isolamento, o presidente estava em Miami e ele deu uma entrevista coletiva onde ele diminuiu o risco do corona, inclusive na mesma entrevista, falou que estava sendo superdimensionado, que não era nada, enfim. E nessa entrevista ele falou que ele tinha vencido a eleição de 2018, mas na teoria dele, ele teve tanto voto que mesmo com os votos que foram tirados dele de forma fraudulenta, ele ainda assim foi ao segundo turno e venceu no segundo turno. E também essa teoria de que em 2014 a eleição teve o seu resultado invertido, ou seja, o vitorioso teria sido Aécio Neves, mas a vitória foi dada a Dilma Rousseff. O que foi desmentido pelo próprio Aécio e, né, a gente teve aqui, inclusive, Aloysio Nunes falando que era o vice, né, o candidato a vice de Aécio na época também dizendo que nada ficou provado e não houve depois uma contestação por parte do PSDB dos resultados da eleição. Exatamente. Então, a partir dessa coletiva de março, que até foi o que o pessoal chamava de coronavoo, né? Porque todo mundo que estava com ele na comitiva, quando voltou nesse voo, trouxe o vírus para o Brasil, quase todo mundo infectado, enfim. A partir dali, ele seguidamente, em diversas ocasiões, ele voltou com essa tese da eleição, da fraude nas eleições e atacando o sistema, né? Isso aconteceu repetidamente, foi ganhando, subindo o tom quando o ex-presidente Lula sai da prisão, ele tem seus direitos políticos restituídos e entra como o favorito hoje nas pesquisas, o favorito a vencer no ano que vem. E aí, de repente, ele intensificou muito os ataques ao sistema. Eu entrei em contato há pouco tempo com um deputado federal da base do governo e perguntei para ele, o que você acha que o presidente vai apresentar hoje na live? E ele me respondeu com uma ironia. Ele falou, vai ser mais um daqueles vídeos de tia do Zap. E deu uma gargalhada. Aí eu pensei assim, engraçado, né? Nem o pessoal da própria base do governo está levando a sério o que ele tem para mostrar. O que esse deputado me falou, que ele acha, porque é o que rolou de conversa ali, de cafezinho entre eles, é que ele poderia mostrar a mesma tese que circulou nas redes sociais de um vídeo da Naomi Yamaguchi, irmã da famosa Nise Yamaguchi, que foi uma candidata do PSL derrotada na eleição de 2018, onde ela entrevistou uma pessoa que se dizia matemático espiritual. E que se chamava, não estou brincando, o nome dele é Alexandre. Eu estou segurando. Desculpa. Então, é difícil não rir, né? Mas o matemático espiritual entrevistado nesse vídeo pela Naomi Yamaguchi, ele se chama Alexandre Chute, é o nome dele, juro por Deus. Chute! Juro por Deus. Então, até Alexandre é um lindo nome, não vou criticar. Agora, Chute é ótimo, né? Como sobrenome. Mas, enfim, a piada já vem pronta, né? Então, assim, e ele vai dar essa coletiva onde ele convida 25 jornalistas que estão proibidos de fazer pergunta. A gente consegue até imaginar por quê, né? Porque se ele apresentar algo desse nível, de teoria conspiratória de Zap,
ele basicamente está fazendo o quê? Apelando para aquela base dele mais fanática, mais, vamos chamar de terraplanista, que acredita em qualquer coisa que ele fale, e dentro dessa tese de que há um sistema corrupto que engana as pessoas e que ele seria, então, esse herói que luta contra o sistema corrupto por causa disso ele precisa desse apoio incondicional dessa base. Se for isso, vai ser mais uma vez a cadeira da presidência, toda a liturgia do cargo da presidência da República, infelizmente sendo desmoralizada. Alexandre, só queria acrescentar uma coisa, que muitas vezes as pessoas não compreendem o papel da imprensa, né? Então, eu, assim, diferentemente de chutes, eu fui me informar, inclusive, qual era a proposta e assisti a um vídeo, que não é vídeo de tias do Zap, assisti a um vídeo sobre como seria essa urna com o comprovante impresso, para eu poder entender qual era a ideia. Então, haveria esse comprovante que cairia de uma forma vedada, sem que o eleitor colocasse a mão nele. Não há o eleitor levando um papelzinho para casa para provar que votou. Ele cairia lá dentro com um QR Code, ou seja, haveria necessidade não de mãos, como disse o ministro Barroso, contando votos, mas de ter um leitor de QR Code depois para conferir esses votos impressos. Até aí tá tudo lindo. Se a pessoa votasse errado, ela poderia cancelar o voto, aquele comprovante seria destruído e aí sim ela votaria corretamente e o comprovante cairia na urna para ser contado. Então, assim, parece tudo muito bacana, né? Agora, eu vi também alguns questionamentos que aí é por isso que eu explico. Esse é o papel da imprensa. A gente busca entender e busca fazer também perguntas sobre a parte que a gente precisa explicar para o nosso telespectador, o leitor, dependendo, né, ouvinte, de quem você estiver querendo informar. Então, havia um questionamento sobre exatamente o voto cancelado, esse voto destruído. Poderia ser, por exemplo, algo que um cacique da região lá orientasse os seus eleitores para ir lá e deliberadamente destruir vários votos. Ou seja, se aquela sessão eleitoral tivesse muitos votos destruídos, poderia ser questionado, mas é porque a urna, ela não estava, por exemplo, aceitando o número do candidato que eu estava querendo votar, então eu fui obrigado a destruir seguidamente várias vezes. A questão da demora na votação, a pessoa pode ficar também, deixa eu testar aqui para ver se destrói mesmo o voto, vou destruir várias vezes. Então, tudo isso são questões que a gente, quando vai, por exemplo, para uma apresentação como essa que o presidente promete fazer, a gente pergunta, porque a gente precisa transmitir também para o nosso espectador, a pessoa que quer fazer também essa pergunta, mas não está tendo acesso àquela autoridade, nós, repórteres, fazemos as perguntas e levamos para essas pessoas, que é nosso dever, né, trazer as informações e explicar direitinho para elas. Então, até aí, nada demais. A gente pode ter um questionamento sobre voto impresso ou não impresso, mas o problema é exatamente esse tipo de coisa. Não pode fazer pergunta, se não entender vai ficar por isso mesmo. É estranho, no mínimo, né? Pois é, Carla. Existe realmente uma discussão de alto nível na academia, entre especialistas, entre técnicos, se o sistema de urna eletrônica brasileiro é o melhor. Inclusive, isso é verdade, um sistema raro no mundo, um sistema 100% eletrônico. Então, dentro das pessoas sérias que estão querendo reforçar instituições democráticas no Brasil, ter a discussão, eu não vejo o menor problema. Todo o sistema pode ser melhorado, deve ser melhorado, e se alguém tiver alguma contribuição séria para melhorar o nosso sistema, eu acho que qualquer pessoa que aposta na democracia, que quer que o Brasil melhore, não vai se opor. O problema é, se esse evento de hoje, se essa coletiva de hoje for para trazer algum tipo de teoria conspiratória dessas que vão ridicularizar a discussão, infelizmente, em vez de o presidente reforçar a discussão necessária sobre as urnas, ele vai acabar realmente desmoralizando uma discussão que poderia até ser necessária.